deixei aqui o texto, inclusive na tela, se tiver dificuldade aí de ver a Bíblia, certo? Mas está aqui o texto, certo? Então o capítulo 1 está aqui na tela. Certo? Às vezes a gente diminui a luz branca aqui para ficar um pouco mais amarelo, porque tem uns dias aí que quando chove aí os mosquitos gostam da luz branca, aí vem invadindo tudo, né? Tá faltando aqui. Nós temos nas últimas semanas iniciado aqui algumas palavras a respeito do nosso Senhor desde a sua infância, e vamos tentar prosseguir até quanto a gente puder entender um pouco mais sobre esse ministério especial, a vida do Senhor Jesus, né? A vida dele, como foi, o que ele ensinou, o que ele pregou, aquilo que ele fez, e tudo aquilo que significa para nós tudo isso. Cada vez que eu tento estudar um pouco, eu fico com maior dificuldade para compreender as coisas, mas ao mesmo tempo eu procuro tirar as lições mais simples e objetivos que a gente possa ter. E como os atos de Jesus e as palavras dele são enigmáticas e ao mesmo tempo simples, objetivas, mas ele se reveste de um certo mistério que torna ele único na história, e às vezes as pessoas se afastam dele porque ele traz uma mensagem um pouco vamos dizer assim, reveladora para o homem, reveladora no sentido de mostrar a situação em que o homem está. E nós encontramos aqui nessas últimas 2 semanas um pouco dos primeiros momentos do ministério de Jesus, depois que ele completa aquela idade própria de um sacerdote assumir o seu ofício, depois dos 30 anos, o sacerdote levítico, né? E como ele passou por algumas cerimônias com o batismo de João, no sentido de ser revelado ou manifestado ao povo de Israel, é necessário ele ser apresentado, e a pessoa mais indicada que foi destinada para fazer esse trabalho foi o próprio João, filho de Zacarias, comumente chamado João Batista, que não é o mesmo João que escreveu esse livro que nós estamos examinando aqui, de João. Esse João já é uma outra figura que aparece depois. Quando Jesus, na verdade, o João, escritor aqui, era um seguidor de João Batista. Na verdade, ele estava lá ouvindo as palavras de João e seguindo João nos seus ensinos, nas pregações que ele fazia lá no deserto, na Judéia. Curiosamente, nós não entendemos bem, não temos bem a motivação, mas acredito que o João, escritor, juntamente com André, que eram pescadores lá na região norte, no Mar da Galileia, naquela região em torno do Mar da Galileia, né? Moravam por ali, e aqui nós vamos encontrar o lugar onde eles moravam, mas eles ficavam ali no norte, e de repente a gente vê eles seguindo João Batista lá no sul, na Judéia, nos desertos por ali, no Rio Jordão. Interessante, algo levou esses homens, que eram, no certo sentido, bem-sucedidos naquele trabalho, que eram pescadores, eles de certa forma tinham uma estrutura relativamente próspera, e eles foram levados, alguma coisa os impulsionou para ir até a Judéia e seguir João, filho de Zacarias. Interessante isso. E naquela
naquela passagem toda ali que não foi muito tempo, né, João Batista ensinando, e eles acompanhando, ainda que largaram lá os negócios dele lá no norte, e acompanhando, até que João diz para eles que diz uma mensagem bem simples. É isso que agora eu quero chamar a atenção. A mensagem é bem objetiva: eis o Cordeiro de Deus. Uma frase simples que João Batista diz, e esses seguidores, esses dois rapazes, que esse é o André e João, o João aqui, o escritor, e começam a seguir Jesus com uma frase bem simples. A gente às vezes não tem ideia de como pequenas coisas ou coisas simples podem ter um significado para outras pessoas. Pequenas palavras, poucas palavras, mas palavras verdadeiras, sinceras, e que partem de uma pessoa também compatível com aquelas palavras. Muitas vezes a gente pode correr o risco de ser hipócrita, né? Falar coisas e no fundo nós não somos aquilo, nós não praticamos aquelas palavras. E João, uma pregação simples, uma mensagem objetiva, uma frase simples, levou aqueles homens a seguirem Jesus. E mais à frente nós encontramos um deles, que era André, apresentando o Messias, Jesus, a ele. O versículo que nós vemos aí, o versículo aqui, o capítulo 1 de João, e o versículo 40 nos dá mais informações. Então temos André, o primeiro discípulo. Vou deixar uma tarefa para todos nós aqui. No final dessas pregações aqui, eu vou fazer uma prova, certo? Já que a gente não está tendo ainda a escola bíblica dominical, já vou deixar aqui uma prova pré-agendada, sem data ainda. E é o seguinte: ao longo de todas vamos dizer assim, esses estudos que nós fizemos aqui, essas reflexões, eu quero no final, quando terminar todos, chegar ao nome de todo mundo, de todos eles, eu quero os nomes dos 12 apóstolos decorados. Tá certo? Tem a música? Quem quiser a cola, usa a música, tá certo? Mas vamos tentar chegar lá dessa forma, tá bom? Então até agora, já vou dando a dica, nós temos primeiro, eles se tornaram discípulos. Vou fazer uma pergunta para os irmãos que estão lá acompanhando, talvez vão achar estranho, né? Você, culto de domingo, fazendo pergunta, eu vou fazer. Mas eu não quero a resposta, eu tenho medo de você errar. André e João eram discípulos de Jesus nesse momento? Até agora? Não responda só para você, certo? A gente falou aqui que o discípulo, ele não se convidava, ele era convidado a ser discípulo. Até agora, Jesus não tinha convidado nem André nem João. Mas olha o que acontece aqui, no versículo 40, que a gente estava lendo, falando de André, que era irmão de Simão Pedro. Já coloca uma identidade aí para André. Simão Pedro como uma figura mais conhecida na época da escrita desse evangelho, e para facilitar, era muito mais fácil você dizer assim, fazer referência a alguém mais famoso para indicar: olha, esse camarada aqui era irmão daquele famoso. O famoso era mais conhecido, né? André teve uma atuação um pouco mais discreta, que nós exploramos na outra semana. E agora ele diz que era irmão de Simão Pedro. Até então Simão não tinha tido contato com o Senhor Jesus, e ele achou ele primeiro e falou para Simão, né? Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Então esse primeiro contato que André, seu irmão, teve com Jesus, juntamente com João, filho de Zebedeu, que era um pescador, o escritor aqui, levou ele, impulsionou ele a falar com o seu próprio irmão, que é a pessoa mais próxima. E quando você conhece o Salvador, normalmente você tende
a buscar os seus mais próximos para manifestar aquela sua fé que você encontrou de tão precioso, de tão valorizado, de tão valioso, para que aquela pessoa também possa compartilhar daquela coisa, daquela bênção. E assim André fez. E curiosamente, André fala de uma palavra que leva a gente a pensar um pouco também. Messias, né? O Messias. Então ele fala do Messias, é uma palavra da língua deles, do hebraico, que significava realmente, aí ele diz o significado disso. Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Cristo é a palavra já no grego, né? Já noutra língua. Eles andavam ali naquela época com várias línguas, né? Com várias linguagens diferentes. Hoje aqui no Brasil, talvez aqui no Rio Grande do Norte, não sei tanto, a gente fala mais o português mesmo, alguns falam no inglês só quando precisa, né? Vai viajar para algum lugar e tal, muito fraco, né? No geral, porque não precisa, não tem necessidade, mas tem países que você tem naturalmente, desde a infância a pessoa vai aprendendo 2, 3 línguas, até por conta da ambientação que é necessário ter aquela comunicação. Eles tinham, nesse ambiente deles, eles já tinham não só a língua materna deles, o hebraico, e o aramaico, que era uma língua mais antiga, mas também eles atuavam muito no grego, que era a língua corrente daquela época. Mas eles falavam ainda aramaico, falavam hebraico, mas a língua maior, mais usada ali, que era a língua comum, na época dos romanos, ali, o grego. E eles, então, tinham essas palavras aí que tinham significado para ele. Então, essa palavra é importante. Como é que ele falou isso aí? Porque então ele conhecia essa história. Ele tinha noção de que havia um Messias que surgiria um dia. Era uma esperança muito antiga. Muitos anos se passaram esse povo aguardando esse Messias. Desde a época de Adão e Eva, que se aguardava esse Messias, esse ungido de Deus, aquele que seria. E mais naquela circunstância em que eles viviam ali, que a intenção maior, o interesse maior deles era que ele fosse o rei. E de fato o Messias tinha pelo menos esses três ofícios: ser rei realmente de Israel, e não só em Israel, mas alcançaria o mundo todo, mas também seria sacerdote e profeta, que a gente explorou no outro dia, né? Um profeta. Então o Messias aí abarcava tudo isso, esses três ofícios de ser ungido de Deus, no sentido de ser o rei, o sacerdote e o profeta, que era o profeta que foi mencionado por Moisés, que Deus prometeu a ele, que do meio do povo sairia esse profeta. E, na verdade, a gente vê aqui Simão sendo aquele achado por ele, né, pelo irmão dele, que era André, e apresentando o Messias. Ele já vinha com essa certeza, ele já vinha com essa coisa firme na mente dele de que aquele homem era o Messias, o esperado, e isso despertou Simão, né, para ir lá. E interessante, várias pessoas esperavam. A gente já sabe, desde a época do nascimento de Jesus, já havia pessoas que esperavam isso, esse Messias, só que não sabiam quem era, como seria, né? Eles gostariam que fosse alguém muito poderoso, muito forte, que de fato era, e que rapidamente deixasse o povo numa situação confortável, boa, livre e próspera, né? Mas tem outros aspectos que as profecias antigas apontavam acerca desse Messias. O fato é que Jesus recebe a visita lá de Pedro. Esse André foi lá conversar com ele e levou até Jesus. Interessante que ele não se preocupou muito em pregar, em convencê-lo, né, que ele era Messias. Ele disse: ele é o Messias, vamos lá ver. Aí ele levou. Quando ele chega, como a gente vai vendo aí na leitura, olhando Jesus para ele, diz. Então, as palavras iniciais desse contato entre Jesus e Pedro vieram inicialmente
por Jesus, por as palavras eram dele inicialmente. Então é Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Mais uma vez aí, algumas palavras que variam aí de acordo com a língua que está sendo utilizada, né? De modo que as palavras iniciais vieram de Jesus, não de Pedro. Pedro não falou nada, Jesus é que falou. Eu sei quem você é. Jesus já vai declarando, eu conheço você. Seu nome é Simão. Seu nome é Simão. E ele complementa aqui que ele é filho de João. Ele mostra conhecimento fora do normal. Não necessariamente a gente pode crer, André falou. Acredito que não. Que André e João estavam muito curiosos acerca de Jesus, mas eu acho que eles não chegaram a entrar nesses detalhes, acerca da família individual de cada um deles. Acredito muito que eles estavam mais interessados em saber quem era aquele homem ao qual João se referiu. Quem era ele? Era realmente o Messias? Ele era realmente aquele que era enviado por Deus? Que mensagem misteriosa é essa de Cordeiro de Deus? E eles foram atrás de Jesus, mas esses detalhes da família de André, ele não sabia. Certamente não falou para Jesus, não tinha nada a ver, não fazia parte desse contexto. Mas Jesus mostra claramente que conhecia, que tem conhecimento da situação e da vida das pessoas, sem precisar elas nem contar, né? E João revela aqui que as palavras foram vindas de Jesus e ele chama a atenção dos nomes e diz: olha, você vai ser chamado Cefas. Já é uma palavra também em outra língua, né? Cefas e Pedro, mesma coisa, mesmo significado. A diferença é que um era na língua aramaica e a outra palavra era também o grego. Pedro, do grego, e Cefas é uma palavra na língua aramaica que era própria também dos judeus que falavam isso na antiguidade. E dando o significado, né? Cefas significa pedra, por isso que gera aí uma série de confusões com essa história de capítulo 16 de Mateus, mas nós não vamos entrar nesses detalhes ainda. Nós vamos apenas mostrar que Jesus conhecia Pedro, chamou ele pelo nome, disse qual era o nome dele, de quem ele era filho, porque isso era comum. Isso, quem é do interior aqui, quem viveu no interior, vem do interior, sabe muito bem que a identificação das pessoas é muito difícil quando não se fala o parentesco. Quem é você? Não, eu sou fulano. De quem? De filho de quem? Né? Normalmente você tem que falar. As pessoas, é filho de Dorinho, aquela mulher antiga lá na brincadeira. Dorinho era filho de. Qual é o nome da tua mãe? Zé Duda. Zé Duda? Zé Duda é o nome do seu pai? Então, se você chegar lá, as pessoas não vão lhe conhecer se você não disser quem é, de quem você é filho, né? É Dorinha de Zé Duda. Ah, Zé Duda eu conheço, então você é de casa. Então, era comum isso. Então, aqui mostra o conhecimento que Jesus tinha e a identificação dele. Até Jesus é identificado também dessa forma, daqui a pouco, né? Vai ver na sequência aqui. E Pedro foi identificado desse jeito. Então, você vai se chamar Cefas e Jesus já dá um novo nome para ele, ou um sobrenome, né? Para que passa o significado. Jesus já está mostrando o que ele quer dizer com isso, mesmo que eles não entendam. Porque quando a gente conhece já, não é o caso da maioria de vocês, um pouco da história de Pedro, aí vai ver que Pedro tinha uma instabilidade, uma variação muito grande de humor e de comportamento. Variava muito, era muito impulsivo. Então ele não tinha uma estabilidade que seria própria de uma rocha, de uma pedra. Mas Jesus diz: você vai se chamar Cefas, você vai ser uma pedra, você vai ser firme. Ainda que por muito tempo, aí, pelo menos uns 3 anos, você ainda vai aprender a ser firme. Né? Quando a gente vê a vida de Pedro, a gente vê muita variação. Aquela coisa impulsiva e depois a queda. Né? Aquela coisa impulsiva e depois a queda. E Jesus está mostrando que mesmo com isso, ele vai ter um contato, um relacionamento com o Mestre, que vai proporcionar a ele um crescimento de tal forma que ele realmente será uma rocha, será uma pedra em que as coisas serão firmes. E a gente percebe essa mudança
somente a partir do momento em que Jesus ressuscita. E quando vem o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e ali ele é revestido juntamente com os outros, e aquela coisa instável que variava muito e que deixava ele muito para baixo e caindo o tempo todo, né, vacilando na sua fé, aquilo ali já fica no passado. Não que ele fosse perfeito, não é isso que eu estou dizendo, mas estou dizendo que aquela coisa muito instável e que não dava aquela sustentação começa a se firmar depois da ascensão de Jesus, depois do revestimento vindo pela descida do Espírito Santo para eles. Então Jesus já está colocando algo no futuro dele, né? Aí, dando esse sobrenome certo. Vamos investigar um pouco mais sobre ele no decorrer aí do ministério de Jesus. O texto que segue, no versículo 43, fala sobre uma outra pessoa, né, que fala que Jesus resolveu partir para a Galileia. Estou usando o texto como está aí no livro de João. Ele diz que Jesus resolveu partir para a Galileia. O momento aí era naquele início do ministério. Jesus foi apresentado ao povo por meio do batismo de João, começa a ter contato com os discípulos que eram de João, como João Batista, né? Então a gente fala do primeiro João, apesar de João Batista, e o outro João é o que passou a ser discípulo de Jesus, que é filho de Zebedeu, pescador e escritor aqui desse evangelho aqui de João, né? Que a gente chama. E então ele começou a ter contato com esses homens, mas ele não os chamou para ser seus discípulos ainda. Eles é que se interessaram depois da pregação do Batista para se aproximar, mas eles, com as palavras, com aquelas conversas iniciais, estavam bem seguros de quem ele era, ainda que com o tempo eles ainda fossem aperfeiçoar esse conhecimento, porque a coisa não era também tão perfeita. Esses discípulos de Jesus não eram perfeitos, não que eles foram chamados logo no início e se tornaram os homens mais maravilhosos e perfeitos do mundo. Negativo. Pessoas simples que vacilavam na fé, estavam ainda com os olhares meio obscurecidos, estavam compreendendo as coisas, mas eles também esperavam o Messias, eles tinham esse conhecimento, eles tinham essa esperança, como muitos do povo de Israel tinham, e também não só do povo da Judéia, que era daquela região sul, onde fica Jerusalém, mas também os povos samaritanos. O povo samaritano, que era um povo meio misturado, eles também alimentavam essa expectativa, tinham esse conhecimento acerca do Messias que viria. Eles alimentavam essa esperança também, eles tinham esse conhecimento. A gente vê essa demonstração lá no capítulo 4, quando aquela mulher chamada mulher samaritana, a gente não tem o nome dela, também falou disso. Quando foi falar para os homens da cidade, disse: olha, será que é ele? Ele falou tudo acerca de mim, todos os detalhes, sem ter conhecimento prévio. Ele demonstrou um conhecimento que certamente é aquele profeta prometido do Antigo Testamento que teria esse conhecimento. Da mesma maneira que Jesus chega diante de Pedro e fala coisas acerca dele que não teria como um homem comum saber, e ele fala com uma determinação, uma coisa tão positiva que é impressionante, e as pessoas se admiram e se admiraram muito da maneira como Jesus falou em diversas maneiras. Ninguém falou como esse homem até hoje. Uma coisa muito certeira, muito segura, muito determinada. As pessoas não tinham dúvida daquilo que ele falava, não apresentava absolutamente nenhuma dúvida. Então ele falou certeiramente para Pedro, isso já vai mexendo com o espírito dele. Na época lá para a mulher samaritana, ele falou claramente exatamente aquilo que se passava na vida dela, e isso despertou nela essa sensação, essa possibilidade de que ele seria realmente o Messias prometido. E agora nós vemos ele encontrando um outro homem chamado Filipe. Lembrar também o seguinte, que, por exemplo, como Simão, a gente encontra aqui no Novo Testamento
muitas pessoas que se chamavam Simão. Aqui, especificamente, é o Simão Pedro, que se tornou discípulo apóstolo de Jesus. E, da mesma maneira, esse Filipe aqui, o versículo 43, diz que Jesus foi para Galiléia e achou Filipe. Então, tinha um homem chamado Filipe. Havia outros Filipes também no Novo Testamento. Lá na frente do livro de Atos, a gente encontra, por exemplo, quando se houve problemas na igreja no início lá e resolveu eleger 7 homens para cuidar desses problemas de alimentação das mulheres, das pessoas que tinham necessidades e tal, né, das órfãs, das viúvas, etc. E um deles foi Filipe, também um homem cheio do Espírito Santo e que demonstrou grande poder naquela época lá. Mas esse Filipe aqui é outro. É o Filipe que foi encontrado, achou, né? Jesus achou Filipe lá. E aí esse sim, o primeiro que ele diz assim, siga-me. Aí ele faz um chamado mesmo para João e André, e para Pedro a gente não vê Jesus fazendo esse chamado, dizendo siga-me. Agora para Filipe, lá na Galiléia, ele já diz, segue. Chegou perto dele, de alguma maneira, e chamou. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Olha só, eles tinham uma certa proximidade, mesma cidade. Betsaida não era uma cidade grande. Se hoje a gente tem algumas cidades no interior que são pequenas e todos se conhecem, imagine naquela época, 2000 anos atrás, que seria, né? Era um vilarejo pequeno, onde moravam muitos pescadores, porque era uma cidade bem ali nas bordas, né, vamos chamar assim, do mar da Galiléia, e que abrigava muitos pescadores que viviam, né, que tiravam o seu sustento da pesca, né, da pescaria que fazia ali no mar. E Betsaida era essa cidade pequena e que abrigava, né, onde habitavam Filipe, foi que Jesus encontrou, mas também André e Pedro, também era de lá, naquela região. Então esses homens, de certa forma, tinham uma proximidade e compartilharam uma profissão muito semelhante, que era de pescador. Agora, o nome Betsaida, por curiosidade, chama-se Casa de Peixe. Essa cidade, que tinha muitos moradores, também de Pedro, André e Filipe, agora, né, que a gente toma conhecimento, é uma cidade que hoje em dia não está bem identificada, ruínas, tudo são escombros. A cidade não existe mais como era daquela forma, naquela época. E Jesus ali fez sinais, curou pessoas naquela cidade. Pedro, André eram de lá, Filipe era de lá. Esses homens que eram pescadores eram daquela região, daquela cidade, e aquela cidade testemunhou de Jesus milagres, sinais, testemunhou homens como Filipe, como Pedro e André, que viviam ali, que foram discípulos de Jesus e que fizeram sinais e prodígios ao longo do tempo, e certamente aquela cidade, aquelas pessoas daquela cidade tomaram conhecimento disso também, sinais importantes, e mesmo assim essa cidade, Betsaida, não se converteu ao Senhor Jesus. Poucas pessoas, não lamento, muitas vezes as pessoas têm as provas, as demonstrações, vê os sinais, vê que faz sentido, mas sim, deliberadamente rejeitam os ensinos. Por exemplo, lembra do exemplo do próprio governador lá da Judéia, o Pilatos, que tinha certeza do seu íntimo, como juiz que era naquele momento. Ele tinha a convicção que o juiz não tem que tomar decisão baseada nas suas convicções, né? Ele está convicto de que aquilo é culpado ou inocente baseado nas provas que são apresentadas, né? Ele tem que julgar de acordo com suas convicções, ainda que outros juízes tenham julgado de forma diferente, casos como aquele. Mas ele tem que se basear naquilo que ele dá certo, no seu íntimo, baseado na lei e nas provas. O Pôncio Pilatos, ele tinha certeza que Jesus era inocente.
e declarou publicamente: não vejo nesse homem mal nenhum, ele não fez nada de errado que mereça a morte. E mesmo assim tomou uma decisão contrária à sua convicção. O seu íntimo estava gritando, dizendo que era inocente, solte ele. Mas ele rejeitou a sua própria convicção. Ele pisou a sua própria consciência, massacrou a sua própria consciência e dizia que estava errado aquela decisão dele. E condenou Jesus. E hoje em dia muitas pessoas fazem isso. Tem gente que não quer nem saber, porque ele não quer ser convencido da verdade. Ele tem medo de ser convencido da verdade, porque ele quer se manter daquele outro jeito, longe do Senhor Jesus. Quando se você for atrás das demonstrações de que Jesus era realmente o Messias prometido, você vai olhar até matematicamente, historicamente, vai ver essa demonstração. Não há matematicamente a possibilidade de outro ser o Messias prometido. E mesmo assim as pessoas ignoram isso, querem, mas fazem questão, eles rejeitam a lógica que está dizendo ali, claramente. Quando Deus fala em Romanos capítulo 1 que a própria natureza demonstra o poder de Deus, a glória dele e tudo mais, gritando, para o mundo todo, as coisas naturais demonstrando o poder de Deus, a soberania de Deus, e as pessoas rejeitando esse testemunho da própria natureza e deixando de glorificar a Deus como tal, esses homens são culpados, são indesculpáveis por isso. São indesculpáveis por isso. Então, essa cidade, como outras cidades, também rejeitaram o Messias. Eles viram os sinais, os líderes religiosos viram os sinais que Jesus fazia, claramente demonstrando quem ele era, e mesmo assim fizeram questão de ignorar esses sinais e avaliar se realmente ele era o Messias prometido, mas fizeram questão de ignorar isso e querer destruir ou matar o Messias deles. Interessante. Fizeram questão. Eu não sei como é que funciona isso. A gente ignora, faz questão de ignorar a verdade e acaba recebendo consequências por conta disso. Jesus disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Mateus capítulo 11, versículo 21. Ai de ti, porque se em Tiro e em Sidom, que eram cidades apóstatas, ou apóstatas não, eram cidades gentílicas, e elas eram estrangeiros, pessoas não queriam saber de Deus, não tinham Deus como Senhor lá. Mas se lá, se tivessem operado os milagres que em vós se operaram, e Deus está vendo vários milagres que foram operados lá naquelas cidades, há muito elas se teriam arrependido em Cilício e Síria, aquele pó na cinza, aquele sentimento de humildade e arrependimento que levou os ninivitas a fazerem um jejum e se vestir de saco e colocar pó, como sinal de arrependimento, de humilhação diante do Senhor. Se tivesse sido feito lá, ou se tivessem sido feitos lá esses sinais, esses milagres, eles teriam se arrependido. Jesus sabe o que é que acontece. A gente fica perguntando: se ele tivesse feito isso, como seria hoje? Eu não sei. Mas Jesus sabe que se tivesse sido pregado lá, eles teriam se arrependido. Aquela geração dos ninivitas que se arrependeram lá, Jesus está dizendo que eles vão condenar muitos judeus, a geração dos judeus que não se arrependeram diante da visitação recebida do próprio Messias dele. Então essa cidade, infelizmente, acabou sendo destruída. Hoje não tem aquela cidade como era naquela época. E a gente vê mais uma pessoa na sequência, a gente fechar esse bloco de 4 discípulos. Filipe era de Betsaida, cidade de André, e depois Filipe encontrou a Natanael. Interessante, um vai encontrando o outro. Esse é o exemplo que a gente pode encontrar aqui. Primeiro, uma mensagem simples.
Às vezes nós, nos tempos modernos, queremos sofisticar demais e criar coisas demais para o Evangelho, para evangelizar, vamos dizer. E fica criando subterfúgios ou coisas paralelas que não tem muito a ver com o Evangelho em si. Mas a mensagem é bem simples. É o Cordeiro de Deus. É o Messias esperado. É o que foi o cumprimento das profecias antigas. Está aqui. Ele é o Cordeiro que vai morrer para pagar os pecados. Simples, uma mensagem objetiva e simples. Não precisa criar coisas em torno disso. Pode usar os meios, estratégia de meio, mas a mensagem é simples. E a maneira interessante de se fazer é que um vai fazer contato com o outro. Na nossa vida, ela tem que fazer sentido. Não adianta a vida aqui das pessoas, a gente pode pensar numa vida simples aqui. A pessoa nasce, cresce, casa, tem filhos e vai esperar a morte e acabou. Vamos fazer resumo assim, né? Também nesse caminhar a pessoa vai buscar prosperidade, bem-estar, conforto, né? Prazeres. E aí? É essa a vida? Faz sentido? E depois de tudo isso, morrer. E acabou? Não tem mais nada. Agora, quando a gente olha para frente, para o que Deus promete depois, então a nossa vida começa a fazer sentido quando a gente pega uma coisa útil e que vai ter uma repercussão na eternidade. Porque todos os ensinos de Jesus, todos não, mas muitos ensinos de Jesus fazem uma demonstração de que Deus vai trazer à tona todos os nossos atos e vai avaliar cada um deles. E esses atos servirão para algum tipo de recompensa, de galardão para a nossa vida. Então faz sentido quando a gente crê no Senhor Jesus, crê nas promessas dele, crê que ele realmente foi aquele que pagou o preço que era devido por nós em relação ao pecado. Aí faz sentido agora a gente compartilhar como eles fizeram. Faz sentido a gente fazer como André, levar para Pedro a mensagem. Vamos lá no Messias. Não precisa se sofisticar muito, não. Vamos ver o Messias. Vamos ver o Messias. Os primeiros ficaram em dúvida. Eles queriam seguir Jesus e perguntaram. E Jesus fez a pergunta: o que vocês querem comigo? Aí ele disse: não, quero só saber onde o senhor mora. Aí Jesus nunca recusa nada. Ele não nega. Então venham e vejam. Aí agora André chega e vai para Pedro: olha, nós achamos o Messias, tenho certeza que eu já venho declarando que ele é o Messias, pela conversa que eu tive, pela pregação de João, ele é o Messias, é o cumprimento. Ele não sofisticou muita coisa, não. E levou lá para Pedro: venha conhecer. E perto, não tenho muito o que dizer, mas vamos ver o que ele tem a dizer. Pedro fez, André fez. Aí chega agora Filipe. Da mesma forma, ele recebe o chamado. Nesse chamado, ele teve algum contato, alguma conversa, alguma explicação que deixou ele mais seguro. Tanto que ele chega e vai falar com Natanael. Ele estava seguro também nesse primeiro contato. Ele seguiu Jesus. Algo impulsionou esse homem para seguir Jesus. E versículo 44, a gente viu, 45, Filipe encontrou Natanael e disse: achamos. Aí ele já está botando no plural aí, né? Tem mais gente na história. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Olha só, que agora Filipe explica para ele, tem mais informação. Ele diz: esse homem, ele já usa outras palavras, né? O que foi que André usou? Usou a palavra Messias. O que foi que Filipe usou? Ele disse: é aquele que Moisés, de quem Moisés escreveu na lei. O que foi que Moisés escreveu na lei? Ele falou daquele profeta que viria. Nós já demonstramos que o profeta que era semelhante a ele, seria semelhante a ele, é o próprio Jesus.
falou desse profeta que viria, e Filipe conhecia essa história, ele conhecia, tinha informação acerca desse profeta que viria, né? E também os demais profetas falaram acerca de Jesus. Você olha o livro de Isaías, como ele trata Jesus, não só como aquele rei que iria dominar, que iria governar, mas também aquele que seria sofredor, aquele que padeceria a morte, aquele que sofreria em virtude dos nossos pecados. No capítulo 53 de Isaías, nós encontramos essas explicações, né, essa previsão. Não sei se Isaías entendeu bem isso, o quanto significava. Ao mesmo tempo em que em alguns capítulos antes ele falava da glória desse Messias, desse rei, daqui a pouco ele chega e fala do sofrimento em que ele seria morto, e é o mesmo Messias. Então, e agora Filipe explica que é esse aí que foram referidos tanto por Moisés na lei, como também pelos profetas. Nós encontramos, achamos, né? É Jesus, o Nazareno, filho de José. Aí começou a complicação a partir daí, porque ele identificou Jesus do ponto de vista humano. Ele primeiro disse que ele era aquele profeta esperado, o Messias esperado, essa figura é divina, e depois ele botou a identidade dele ao endereço na terra, como humano. Esse é Jesus, que mora em Nazaré. Ele viveu, né, muito tempo em Nazaré, a vida dele foi ali, ele estava lá, já é no norte também, Nazaré, e ainda diz que o pai dele é José. Mas aí a gente entende, né? Quem é do interior sabe que a maneira de identificar tem que dizer filho de quem. Ele não, você é filho de Deus, do Espírito Santo, ele nasceu de uma virgem. Ia ser complicado para ele explicar isso. Ele disse, não, é filho de José, todo mundo conhece, é o carpinteiro. Nós sabemos agora quem é o Messias, é esse aí. Agora, era um homem comum, e de repente ele chega e diz, e já sabe que ele é aquele referido pelos profetas e por Moisés. Alguma coisa aconteceu nessa conversa, nesse chamado, que Filipe foi chamado. Venha, me siga. Ele absorveu alguma coisa ali que deu a ele aquela tranquilidade, aquela positividade de dizer, é esse. E chegou para Natanael e disse. Só que Nazaré, um lugar complicado, que tinha uma fama, uma reputação muito ruim ao longo da história, e isso começou já com os romanos, que tinham um destacamento lá, e eles era muita promiscuidade, e várias coisas na cidade fizeram daquela cidade com uma fama não muito boa. Então não vinha nada de bom de lá. E Jesus vai viver naquele lugar ruim, de péssima reputação, como pobre, carpinteiro, pessoa simples. E como é que vai convencer as pessoas de que ele é o rei de Israel, vindo de um lugar de uma péssima reputação? Era complicado. Foi isso. Aí Natanael disse, como é que pode? De Nazaré não vem nada de bom. Aí, olha só a maneira como Filipe agora reage a isso, a resposta de Filipe, né? Ele disse, tudo bem, eu não vou discutir com você. Não precisa grandes discussões. O Evangelho é para atingir a alma da pessoa de uma forma poderosa, não com a força do braço do homem, não é com uma discussão calorosa de brigar com as pessoas, para as pessoas se convencerem de que aquilo é a verdade. E muitas vezes eu já fiz isso também, já briguei com algumas pessoas também isso. Mas isso não é poder. Isso não é poder. Poder é isso aqui que ele fez. Tudo bem, eu não vou discutir com você, Natanael, mas faça uma coisa. Acho que o Espírito de Deus agiu para dizer as mesmas palavras que Jesus disse para André e João. Venha e veja. Veja você mesmo. Vá observar ali. Eu vou mostrar para vocês o Messias e você vai me dizer. E você mesmo vai tirar a sua conclusão. Então a maneira do evangelismo de Filipe foi simples, sem grandes
brigas, lutas com carnais, mas foi com simplicidade. Com simplicidade, eles tem uma maneira de você verificar se eu estou errado ou certo. Venha e veja. Jesus disse para André e João: venha e veja. Vá lá, conheça, para você tirar a sua própria conclusão. Conheça Jesus e você também. Muitas pessoas importantes hoje, conhecidas até, que tiveram contato com a história de Jesus, mesmo que alguns que não se converteram, outros se converteram assim a ele, mas mesmo assim alguns que não se converteram ainda, com conhecimento, com um estudo profundo, falam com respeito acerca de Jesus. Esse homem é diferente, é algo diferente dele. Pode ser que ele não tenha sido tocado pelo Espírito de Deus para se converter, mas que ele viu que Jesus tem algo diferente quando ele foi lá e investigou, fazendo a leitura dos textos, investigando a história. Aí ele vai ver, ele descobre que tem algo diferente ali. Não é uma figura fantasiosa, não é algo que foi criado, uma fantasia, uma história que foi criada. Tem algo diferente nesse homem. Então Filipe estava com isso na cabeça. Venha lá e você vai ver. Simples assim. E Jesus fez esse convite ao longo da história muitas vezes. Eu só para destacar alguns, né? Mateus capítulo 11 ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, quem tem sede, vem a mim e beba. Lá quando ele, no final, né, quando ele ressuscitou, os discípulos estavam pescando lá e tal, e Jesus espera eles na praia, e eles: vinde e comer. Ele estava preparando o lanche deles lá, o café da manhã para eles, lá na praia. Então, e Natanael chega e vai. De fato, ele foi humilde, ainda que admitisse que Nazaré realmente é uma cidade que não teria o que dar de bom, né, para a sociedade, mas mesmo assim ele foi humilde e se submeteu àquele convite de Filipe, e ali Jesus faz o que ele fez com Pedro e muito mais, né? Versículo 46, Filipe faz o evangelismo dele. Venha e veja, né? Vem e veja. Aí versículo 47, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito. Ele não tinha sido apresentado ainda, Jesus é que fala. Quando Pedro chega lá também, Jesus é que fala para Pedro. Não é dizer assim: olha, Jesus, aqui é Pedro. Não, Jesus, o Filipe dizendo, aqui é Natanael. Não, Jesus é que se adianta e declara logo, para mostrar logo um sinal para eles, né? Jesus, versículo 47, viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Eita, que coisa, né? Verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: onde me conheces? Aí Jesus responde: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Algo extraordinário aconteceu na vida desse homem, imediatamente, porque ele percebeu que não havia a menor condição de Jesus saber o que ele estava fazendo e onde ele estava. Além do mais, Jesus fala de algo incrível aqui, né? Fala umas palavras de ex-israelita e de que ele não tinha dolo dele. Ele não era uma pessoa enganadora, ele não era uma pessoa que buscava o mal dos outros, se beneficiar com o prejuízo dos outros. Ele não buscava tirar a vantagem de outra pessoa, passando a perna, né? Vamos dizer assim, outra palavra, enganando, fazendo fraude, trapaceiro, trapaça. Então as palavras de Jesus foram lá no coração dele. Talvez ele, ao longo da vida dele,
ele sentisse isso. Puxa, eu não quero fazer mal a ninguém, eu não quero tirar proveito ou vantagem em cima do prejuízo do meu irmão, da pessoa que está ali do meu lado. Eu não quero me aproveitar às vezes da fraqueza de alguém e humilhar. Eu não quero tirar proveito de alguém que está sofrendo e falar ou fazer coisas que vão machucá-lo mais ainda. Quando ele usa isso, essas palavras, isso foi lá no íntimo desse homem. Além de saber que, principalmente, que Jesus ele estava lá embaixo de uma figueira, e Jesus conhecia o que estava fazendo. E ele não vinha com uma figueira cheia de folhas ali, ele não sabia o que estava fazendo, ninguém via, e ele, como é que pode? Aí Natanael compreende que Filipe tinha algo convicto nele e que agora essa convicção veio para ele, né? Ele reconhece. Então esses homens, apesar de eles tinham um conhecimento acerca do Messias, tem mais coisa aqui, eu pela hora não vou entrar nos detalhes. Apenas quero destacar que quando a gente fala do trapaça, né, aí a gente lembra de Jacó. O nome Jacó até tem esse sentido, né? Trapaceiro. E ele enganou o irmão dele. Foi sempre aquele que tentava enganar, conseguiu até o direito de primogenitura, fazendo uma jogada lá, uma negociação com o irmão dele, Esaú. Com o tempo, com a experiência que ele teve com Deus, é que realmente ele mudou. Aí Deus deu um novo nome para ele. Não, seu nome não vai ser mais Jacó, trapaceiro, vai ser Israel. Aí que deu o nome ao povo de Israel, os descendentes dele. Então, quando Jesus diz assim, agora você está aqui, um verdadeiro israelita, não é um filho de Jacó, é um israelita, filho de Israel. Era o mesmo homem, transformado agora, né? Israel, o homem transformado, depois daquele encontro que ele teve com Deus, no lugar que ele chamou de Betel, né? Então, era um homem transformado, agora é Israel, ele que luta com Deus, aqui que é príncipe, né? Com Deus. Então, ele está chamando ele de israelita. Você não é descendente de Jacó, você é descendente de Israel. E não adoro você, eu conheço você, eu sei quem você é, do seu íntimo, você não quer fazer as coisas erradas, você não quer trapacear ninguém, você não tem intenção, pode até cometer eventualmente, né? Mas não tem a intenção de fazer essas coisas erradas. O fato é que, para resumir aqui, Jesus começa a formar aquele grupo de discípulos ali. Ele não está exigindo desses homens, até agora ele só chamou oficialmente Filipe. Natanael agora parece que entra de carona rapidamente. André e João parece que saíram de cena aqui, pode ser que estivessem por perto, mas não foram convidados diretamente ainda por Jesus. Mas todos eles tinham suas limitações próprias. Eram homens simples, pescadores, às vezes burros. E quando a gente olha a história de Pedro, a gente sabe como é que ele era, né? Chegou até a tirar a orelha do homem lá na hora que foram prender Jesus, né? Aquela coisa impossível, né? Eu vou com o Senhor até a morte, e na hora H negou, né? Então tem aquela coisa toda. Jesus está chamando os seus discípulos, está montando a sua equipe ali, mas não que eles são aqueles perfeitos. Perfeitos havia aqueles que se declaravam perfeitos, que eram os sacerdotes, os escribas, os fariseus, que se diziam os tais, e as pessoas os tinham como tais, como perfeitos, como as pessoas espirituais. Mas Jesus não chamou esse nome, porque eles se achavam perfeitos, mas não eram. Jesus claramente disse que ali era só aparência. Aí ele chama alguém mais sincero, simples, mas não exigia que eles tivessem uma fé perfeita no início. Não. Venha como você está.
Essa é uma frase muito comum também nos tempos modernos. Venha como você está. Jesus aceita todas as pessoas. Essa é uma pregação que tem por aí. De fato, pode vir. Ele já começou a montar a sua equipe de discípulos com pessoas com uma fé ainda muito incipiente. Ele mostrou sinais no início para que eles se convencessem, que eles tivessem convicção. Ainda que essa fé se demonstrou muito frágil ao longo do tempo. Só olharam na época, no dia que ele foi preso, todos fugiram. Quem ainda ficou com o pé foi Pedro. Ainda que negou Jesus 3 vezes, mas ele estava lá perto. Ele e João. Mas todos fugiram. A fé ainda é fraca. 3 anos se passaram. Mas era uma fé fraca, mas tinha todo um conhecimento, a história, um convívio. E aprendizado que se confirmou, foi se confirmando até chegar o dia de Pentecostes. Ele não quer o perfeito. Ele está chamando pessoas imperfeitas que possam estar com ele. O objetivo dele é fazer como ele fez com o Filipe. Siga-me, venha para perto de mim, me acompanhe, vai seguindo meus passos, você vai aprender. Não é ficar numa área, não é seguir no sentido de ficar parado em algum lugar. Não, seguir é acompanhar, é se submeter a algumas situações que o seu mestre se submeteu. Os mesmos momentos de glória, mas também os momentos de sofrimento, de tristeza, de perdas. É seguir o mestre, segue. Não é, né? O seguidor não é aquele, eu sou discípulo de Jesus, agora eu vou ficar na rede, dormindo, que está tudo beleza. Isso não é seguidor de Jesus. O que é isso? Aí a pergunta que eu faço, qual é a fé? Qual é a fé que nós podemos ofertar a Jesus? Qual é a fé que aqueles que já declararam que são seguidores do Senhor, servem a Deus? Que fé a gente está ofertando ao Senhor? É uma fé simples, que quer seguir o Senhor Jesus, como ele fez aqui com Filipe, que quer seguir, que quer aprender, que quer ter esse contato com Ele, caminhar com Ele, tanto ver as suas obras e ouvir suas palavras, como também receber as críticas, as ameaças dos adversários. Quem está com Ele vai receber do mesmo jeito. E ele disse isso para eles mais tarde: se eu, que sou o Senhor, mestre, recebi tudo isso de ruim, vocês estão vendo que você acha que você é melhor do que eu? Mas olhe para o futuro, né? O longo prazo é que é a diferença. Mas é isso, seguir com facilidade. E que fé nós que já declaramos ao Senhor podemos ofertar? Ou estamos ofertando? Será que a nossa fé cresceu, melhorou ao longo do tempo, ou ficou estagnada? Será que conseguimos seguir o Senhor Jesus acompanhando Ele, ou ficamos lá atrás parados e Ele andando lá na frente com alguns discípulos e nós ficamos lá atrás parados? Não crescemos nada, não melhoramos nada, não modificamos nada. Será que podemos ter essa certeza que Filipe teve, ter a certeza que André teve, e a gente falar isso para um vizinho nosso? Vem ver aqui, Jesus, eu tenho uma coisa para você. Jesus, é simples, não tem complicação. Ele veio para pagar um preço que era devido por nós. Nossos pecados nos tornam mortos perante Deus, e Ele veio nos dar vida pela morte dele. Como é que está a nossa fé? Que fé nós podemos ofertar ao Senhor Jesus? Depois a gente vai fazer uma outra pergunta, mas vai para outro momento. Deus nos abençoe, nos ajude a mesmo que a nossa fé passou por tempo estagnada, em quarentena, com medo, escondida, que a gente possa acordar um pouco, que a gente possa fazer